quero que você se imagine agora num lugar bem confortável. Na verdade, esse lugar que eu tô falando, você não vai se lembrar, mas foi o lugar mais confortável que você já esteve na sua vida. E você não vai sentir essa sensação de novo. Esse lugar confortável era o útero da sua mãe. Um lugar quentinho, um lugar onde você se sentia protegida. Só que aí, teve um momento que você começou a sentir que esse lugar confortável estava ficando apertado demais para você. E aí você foi obrigada a sair da sua zona de conforto. E aí você saiu, seus pulmões se encheram de ar e essa foi a primeira crise que você passou na sua vida. Eu sempre falo aqui que as crises que a gente passa são super importantes porque elas nos fazem crescer. Então, se você não tivesse passado por essa crise do seu nascimento, você provavelmente, nem provavelmente, né? Com certeza você não estaria vivendo aqui agora. Então o que eu quero te trazer, a mentalidade que eu quero te trazer aqui, é que você entenda que as crises, elas são extremamente importantes para a sua vida, para a nossa vida, porque sem elas a gente não amadurecia, a gente não crescia. Nesses últimos dias eu tenho feito alguns vídeos, alguns posts falando de resiliência, dei algumas definições de resiliência, mas se eu pudesse resumir a questão da resiliência, eu falaria que ela é a capacidade da gente resolver problemas. E nem sempre a gente consegue resolver os nossos problemas, né? Isso parece até meio contraditório. E aí eu costumo dizer, e aí eu tenho muito cuidado para dizer isso, que o que não tem remédio, remediado está. Então você tem que ter muita maturidade para entender se realmente um problema não tem resolução e você está deixando ele de lado, ou se realmente você não pode fazer nada sobre isso. Então, se aquele problema não tem uma solução, se não depende de você a solução, aí a sua resiliência vai vir de como você vai se comportar a partir daquele problema que não tem resolução no momento. Por exemplo, Nelson Mandela. Quem conhece Nelson Mandela sabe o quanto que ele foi resiliente. Ele foi preso injustamente e mesmo assim, mediante aquele problema que ele não tinha como solucionar, ele escolheu se comportar diferente, mesmo dentro da prisão. Ele escolheu mandar na mentalidade que ele ia ter ali dentro da prisão. E ele saiu preparado para ser presidente. Então, eu acho que poucas pessoas têm essa resiliência. Eu ainda não cheguei nesse nível de resiliência. Eu espero ter essa mentalidade de que sai extremamente mais forte de um problema, porque do jeito que ele saiu desse problema, foi literalmente uma história de superação. Mas imagina só, você pegar esse problema que teoricamente não tem solução, como a crise que a gente está vivendo, né? A pandemia. A gente não tem o que fazer. A gente tem que seguir algumas regras e tocar a nossa vida. Então, o que nós estamos fazendo mediante esse problema? Como que está a nossa mentalidade? Como que a gente resolve enxergar isso? Isso diz muito se você tem resiliência ou não. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais resiliente, mais forte mentalmente, tenha isso como base. Você tem controle da sua mentalidade, você tem controle sobre você. Tem muitas coisas que você não tem controle. E aí, o que não tem remédio, remediado está. Mas você pode controlar como que você vai se comportar apesar desse problema. E aquilo que você tem controle, a resiliência vai te falar quanto você tem agilidade para poder resolver aquilo. Em vez de ficar reclamando do problema, chorando o leite derramado, a pessoa que é forte emocionalmente, que tem resiliência, ela vai procurar a solução rápida. Então, pessoas resilientes sobre aquilo que elas têm controle, elas têm uma agilidade muito grande para resolver problemas. Então avalie os seus comportamentos, avalie as suas atitudes, avalie os seus pensamentos, se o jeito que você está fazendo agora você pode ser melhor, e a gente sempre pode ser um pouco melhor. E com esse treino, com mudança de mentalidade e mudança de comportamento, a gente consegue sim ser pessoas mais fortes emocionalmente e ter mais resiliência.